Ei, pessoal, esse é o Slimcast. Meu nome é Fernanda Campos, atuo em medicina esportiva. Eu sou a Dani Brits, clínica geral, e com muita alegria dividimos com vocês esse podcast para falar de saúde, mas saindo do óbvio. Hoje contamos com a presença do Marco Vecchia, nosso convidado. E o Slimcast, ele é um podcast, né, um espaço para a gente falar de saúde além do óbvio, trazendo ciência e a prática, né, dentro do consultório. Um podcast para você ouvir no trânsito, enquanto está malhando, um espaço de aprendizado, de trocas reais. E é com muito prazer que a gente tem o nosso primeiro episódio. E aí, Marco, me conta um pouquinho, na verdade, sobre sua história, quem é você, né? O motivo pelo qual você é o convidado de hoje. Bom, meninas, muito obrigado, né, pelo convite. É um prazer, na verdade, fazer parte dessa conversa, justamente pensando na ideia de apresentar um pouco, né, do que foi esse conceito inicial, né, a criação, de onde surgiu a ideia de criar a Go Slim, né, como você mesma disse, eu sou o fundador, o idealizador, na verdade, desse projeto, e que ele surgiu, na verdade, em 2024, né, diferente do que muitas pessoas imaginam, a ideia de criar algo nesse sentido começou lá atrás, né, hoje já é muito comum, muitas pessoas escutam falar de programas de emagrecimento, protocolos, clínicas voltadas para essa área. Na verdade, a ideia da Go Slim nasceu em 2024, quando eu comecei a entender um pouco mais da minha necessidade de me transformar, de mudar o meu corpo. Quer dizer, ano após ano, eu vinha passando por um processo de ganho de peso natural. Eu sempre fui muito atlético, eu sempre fiz muito esporte, eu sou da área de atividade de educação física. Então, eu comecei ano após ano ganhando peso, normatizando isso como se fosse algo relativamente normal, mas depois que eu tive filho, eu comecei a perceber a importância da gente ter sempre mais saúde e estar sempre mais ativo. E aí, em 2024, eu tomei uma decisão. Eu falei, olha, eu preciso realmente mudar de minha rotina, eu preciso mudar meus hábitos, porque senão eu, como diz o outro, vou explodir. Eu não tinha onde mais parar. Eu cheguei a pesar perto de 100 quilos. Então, eu meço 1,83, o meu peso, 100 quilos, é longe de ser o peso natural. E aí, eu conheci uma pessoa muito relevante nesse meio. É um médico espanhol que morava nos Estados Unidos, através de um amigo. E me foi apresentado algo que lá já estava sendo muito comum, que aqui no Brasil ainda se ouvia falar muito pouco, né? Era o remédio dos artistas, por assim dizer, né? A medicação dos artistas, que era algo como se fosse milagroso e que, assim como várias pessoas, eu sempre fui muito cético, né? É sempre muito comum a gente falar de uso de remédio para várias coisas, mas eu sempre fui muito cético nesse começo, até por ser da área do esporte, sempre ter sido atleta por muito tempo, pensar o seguinte, não, eu acho que a força de vontade resolve, eu acho que eu consigo. Então eu comecei em agosto de 2024 a realmente me reprogramar, como eu já tinha feito várias vezes na minha vida, vou fazer dieta, vou voltar a fazer atividade física, e aí tudo que eu fiz, depois de 3 meses, me gerou uma perda de peso, mas que logo depois eu comecei a ter o ganho de novo. Foi quando eu conheci essa pessoa, esse médico, e o que mais me chamou a atenção foi o discurso dele, que eu achei um discurso sensacional. Ele falou, olha, eu quero transformar o acesso a esse tipo de medicação em algo muito mais popular. Eu quero transformar isso em algo mais próximo para as pessoas. E quando eu comecei a fazer uso, eu vi a diferença e a vantagem que isso realmente poderia gerar, tanto na minha vida, quanto na vida de outras pessoas. E aí, por isso que eu falo que isso começou lá em 2024, quando a minha transformação começou. Por quê? Eu fui pesquisar sobre. Eu fui tentar entender um pouco mais sobre. E tinha muito pouca coisa ainda, principalmente no Brasil. Então, todo o material que tinha era acerca, né, da fabricante, era acerca né, das dosagens originais. E a gente foi estudar um pouco mais sobre como que estava sendo já feito nos Estados Unidos, através dessa clínica dele, que ele tinha lá, como que a gente podia trazer isso para o Brasil, né, para transformar isso em até matéria de artigo científico, talvez no futuro. Então a ideia da Go Slim, ela surgiu daí, da gente transformar o acesso a uma medicação tão diferenciada em algo mais próximo, sabe?
E, ô Marco, você comentou um ponto que é importante a gente falar, que outras pessoas podem estar passando por isso, é o ganho de peso e o impacto do ganho de peso no dia a dia, né? Você falou, você tem filhos e o impacto do sobrepeso para você conseguir brincar com seus filhos, exercer o dia a dia mesmo. Acho que seria importante você poder comentar um pouco sobre o impacto que você percebeu do peso no seu dia a dia. E um outro ponto importante que você falou, que eu acho importante, a frustração de vou fechar a boca, vou fazer atividade física e não conseguir perder peso. Eu sempre, como eu falei, eu sempre fui muito cético, né? Com relação ao uso, principalmente os primeiros análogos de GLP-1 que vieram, eu era muito cético, muito mesmo, no sentido de que, não, eu consigo, eu posso fazer, é fácil, é só querer. Só que você tem uma rotina, eu empresário, pós-pandemia, tendo que abrir a empresa, fechar a empresa, começar um negócio, montar outros negócios, com família, tendo que gerenciar tudo isso, não é tão simples assim. Então, as pessoas que têm essa mesma visão que eu tinha, é falta de conhecimento, é falta de informação, né? Então, o próprio propósito da Go Slim hoje é ser acessível com informação, né? A gente entregar mais conhecimento para as pessoas. Porque o remédio hoje é a coisa mais fácil de você ter acesso. Várias pessoas têm acesso, mas e a informação? E o conhecimento? E o que você vai fazer a partir do momento que você começa o seu processo, né, de mudança? Eu não vou falar só de emagrecimento, mas o seu processo de mudança, o seu processo de transformação. Porque é uma transformação geral. Perder peso é só a primeira parte desse processo. Eu acho muito interessante porque você fala um negócio, né, assim, hoje em dia, você dobra a esquina, tem uma clínica ali de emagrecimento, né? Hoje em dia, a internet está completamente saturada disso já, você rola o feed, todo mundo falando disso, que tem que usar alguma coisa, que não tem que usar. E aí, eu quero saber, assim, né, a ideia da clínica, né, da Go Slim, foi fazer alguma metodologia que fugisse um pouco do emagrecimento, ter só o uso do medicamento, né? O emagrecimento, ele é vinculado a um tipo de medicamento, por exemplo? Isso. A ideia da metodologia, na verdade, é uma metodologia de gestão de rotina e cuidados. É assim que eu denomino a metodologia Go Slim. Ela é uma gestão, a equipe faz uma gestão dos cuidados e da rotina de cada paciente. Né? Tem vários pacientes hoje na Go Slim que já não fazem mais uso de medicação e continuam sob os cuidados da Go Slim. Nós temos pacientes que entraram desde o primeiro dia e nunca fizeram uso de nenhuma medicação dentro da Go Slim, porque eles precisavam de uma direção. E é esse o grande diferencial, né? E por esse motivo que eu trouxe médicas dedicadas e especializadas nisso para que a gente conseguisse fazer com essa visão. Porque fazer diferente... qualquer pessoa já tinha feito, já vinha fazendo, né? A gente cansou de escutar aí médicos que vincularam seus nomes, né, e suas parcerias a farmácias de manipulação, né? Ações várias vezes condenáveis, principalmente nessa área, né? E o que a gente propõe é algo completamente diferente. Então, por isso que o sucesso que eu vejo desses primeiros meses de operação, ele tem a ver com essa entrega. O grande diferencial que a gente propõe hoje é a entrega. A metodologia é uma metodologia de gestão do cuidado. E hoje o que as pessoas mais precisam é isso, porque eu precisei disso lá atrás. Eu precisei correr atrás da informação para que o meu resultado fosse melhor. Como que eu vou acessar? Como que eu vou ter a informação da forma correta? Como que eu vou conseguir participar de um processo de emagrecimento de forma correta? E olha que eu tenho estudo técnico na parte, né, eu conheço da parte nutricional, conheço da parte fisiológica do organismo, principalmente da parte, né, de educação física. Então eu tenho certo conhecimento da área da saúde, né? Não igual vocês, com certeza, mas eu sei como é que eu preciso fazer para emagrecer. Eu sei o que é um déficit calórico, mas como que você consegue ter isso tendo uma rotina complicada? Né, tendo uma gestão. Marco Antônio, um ponto que você falou, que eu falo isso muito no consultório, e que aí acho que a metodologia Go Slim traz essa diferença: ninguém emagrece em uma consulta, ninguém promove uma transformação com uma consulta, a gente tem uma jornada, né? Da mesma forma que a nossa vida não é linear, né? Você faz um plano hoje de vir aqui e gravar um podcast, de repente no meio do caminho o pneu estraga, você tem os empecilhos, a jornada do emagrecimento também é assim. E eu acho que você trazer essa visão para o paciente de dar uma direção, de auxiliá-lo nesse processo de viver essa jornada, que faz com que essa jornada não precisa ser tão sofrida nem tão solitária. A problematização, na verdade, é justamente da jornada, né? Porque
o paciente ele entra dentro do consultório já sabendo que ele tem que fazer dieta, que ele precisa fechar a boca, que ele não pode consumir álcool, né? Que ele precisa fazer atividade física, né? Claro. Então, o problema é o que acontece quando ele sai do consultório, entre uma consulta e outra, né? E esse é o grande diferencial da metodologia. A metodologia, ela prevê ações entre consultas, entre uma consulta e outra, né? Entre um intervalo que talvez seria um intervalo crítico que a pessoa sai da consulta, né? Se vocês muito melhor do que eu vão falar, o paciente sai da consulta de vocês, balança a cabeça e fala, eu entendi, eu vou fazer e tudo mais. Sai animado, né? Sai animado. Mas quem que vai gerenciar esse cuidado diariamente? Quem que vai acompanhar para saber se esse paciente está realmente fazendo? Quem que vai ser aquela muleta, aquele amparo para entender se o paciente está fazendo tudo que ele está fazendo? Se o paciente não quiser fazer, ele pegou o dinheiro dele e rasgou. E esse também, não é o nosso paciente. Quem vai ajudar quando o paciente desanimar? Porque a gente tem que falar também que não é fácil seguir um processo, né? Você lidar com uma doença crônica como é a obesidade, ela traz inúmeros desafios e desafios emocionais mesmo, né? Assim, tem vezes que você vai estar mais animado, outro momento você está mais desanimado. Lidar com aquelas pequenas frustrações, que é isso que quando você traz uma jornada, você auxilia isso. O paciente não está sozinho nesse processo de ajudar na construção da sua qualidade de vida. E assim, contextualizando, né, o pessoal, assim, eu e Dani, nós trabalhamos, né, na Go Slim, ajudamos a formar a metodologia Go Slim, e acho que a grande preocupação sempre foi ver o paciente tendo adesão ao processo, né? Igual assim, sai do consultório, teve investimento, né, financeiro. Então, a pessoa ela sai de lá até motivada, né? Assim, pô, vou fazer o negócio dar certo dessa vez. E o que a gente vê é que, na verdade, não é isso que acontece. Então, a minha pergunta, na verdade, né, é como que acontece na prática, lá na Go Slim? Como que vocês fazem esse acompanhamento? Como que nós, né, na verdade, como que a gente desenvolveu isso, né? Assim, como é que toda semana, né, falamos com ele, perguntamos o quê? Temos pessoas que fazem parte da equipe, né? Exato. Eu acho que a grande dificuldade das pessoas entenderem é quando ela consegue desvincular, talvez para facilitar o entendimento, a pessoa tem que desvincular um pouco a visão exclusiva do médico. Né, o médico ele é a parte fundamental desse processo porque é ele que vai dar a direção. Só que durante esse processo, a direção que teve o ponto A até o ponto B, vamos falar que o ponto A é a consulta inicial e o ponto B é a segunda consulta, a gente tem uma trajetória, a gente tem uma jornada, que foi o que a Dani acabou de falar, e essa jornada ela é acompanhada pela equipe Go Slim, porque é muito difícil para um médico, e aí eu entendo perfeitamente que tem 40, 50, 60 pacientes, todos os dias olhar o que todos estão fazendo, monitorar o que todos estão fazendo, porque a rotina de médico a gente sabe como é complicado. Então, o que a gente faz de diferencial é através de um sistema exclusivo, que foi um sistema desenvolvido, né, dentro da Go Slim, de monitoramento e gerenciar esse paciente diariamente, né, com questionários, planilhas, aplicativo, né, a gente consegue entender um pouco mais a dor do paciente durante o processo e promover intervenções com toda a equipe dentro desse processo. Em tempo hábil, né? Em tempo hábil. Porque uma coisa é o paciente, ele chegou na consulta, na primeira consulta, ele entendeu tudo, ele fez. Na primeira semana ele foi totalmente correto, ele funcionou super bem. E na segunda? E na terceira? Ele teve um problema no trabalho, ele teve um problema familiar, ele teve algo que precisou mudar a rotina dele, mudou a rota. Então, a gente consegue acompanhar esse paciente para se precisar fazer intervenções antes, a gente consegue entender um pouco mais do que está acontecendo com ele para promover essa mudança. E quando a gente faz isso, é o grande pulo, assim, é o grande diferencial que eu vejo, é que a gente está entregando algo muito além do que simplesmente uma medicação que ele faz uso ou muito além de uma prescrição. A gente está entregando para ele um cuidado diário, entendeu? E que muitas pessoas hoje são carentes tanto de informação para ter o cuidado diário, quanto de pessoas para gerenciar esse cuidado diário. Eu diria que a gente possa fazer uma comparação que é como você ter um Waze. Você pode fazer um caminho utilizando um mapa, mas se você perdeu, se o mapa molhou, ou se teve alguma coisa que a rota não deu certo, você não consegue. Hoje em dia a gente utiliza o Waze e quando você tem um problema, o Waze não fala para você desistir, né? Ele coloca assim, recalculando a rota. Exatamente. Então talvez a ideia que a gente consiga fazer com os pacientes é, olha, teve alguma coisa que não deu certo que a gente combinou na consulta, a gente pode recalcular a rota, porque isso torna uma parceria mais fiel e que traz um resultado que é essa transformação e o ganho de qualidade de vida para os pacientes. E um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que
A Goislin trabalha com equipe. A gente não tem um cuidado só focado em médico, porque isso não é o que oferece uma transformação em saúde. Você precisa de uma equipe multidisciplinar que vai entender e enxergar o paciente sobre perspectivas de conhecimento diferente e dessa forma, aí sim, você consegue cuidar de uma maneira geral. Eu acho que um outro ponto que é importante a gente falar aqui, que por que o Marco convidou, então, 2 intensivistas que têm também outras formações para vir para essa metodologia Goislin e ajudar a desenvolver? Que as pessoas devem ficar perguntando o que 2 intensivistas estão fazendo no consultório. O que tem a ver, né? Eu acho que o que fez, né, realmente isso acontecer foi aquela conversa que eu tive lá atrás, lá em 2024, com o doutor que trouxe essa proposta, que já atuava nos Estados Unidos. Ele falou assim, eu preciso fazer com que as pessoas tenham mais acesso. Por quê? Porque existe um motivo. Porque hoje a obesidade ela é porta de entrada para vários fatores. E aí quando eu me deparei com vocês, que são pessoas que estavam ali na linha de frente, trabalharam a linha de frente do Covid, viram a importância que era, e principalmente o pós-Covid, que a atividade física fazia, que o emagrecimento fez na vida das pessoas, isso fez com que eu conseguisse mostrar para vocês, para a gente entender o mesmo lado, para a gente trabalhar o mesmo lado. O emagrecimento não é estético, o emagrecimento não é um luxo, o emagrecimento é uma necessidade. As pessoas precisam ter acesso ao emagrecimento por necessidade, entendeu? Por uma diminuição do adoecimento da população, para facilitar caso ela chegue lá numa fase, numa etapa, e vocês vão falar isso muito melhor do que eu daqui a pouco, mas caso elas cheguem numa etapa da vida que elas tenham dificuldade, que elas passem por uma comorbidade, por uma doença grave, a obesidade ela vai agravar sempre. Então, esse tratamento ele precisa começar agora. E não à toa, né, as pessoas têm visto isso. Só que o acesso hoje, como as pessoas fazem a medicação, o acesso como elas fazem a qualquer tipo de tratamento hoje, principalmente agora, depois desse boom aí da medicação do Paraguai, nem falo até do Mounjaro na farmácia, porque o valor realmente é um valor muito alto. Então as pessoas estão procurando métodos, né, às vezes até duvidosos, para fazer uso de qualquer tipo de medicação. Mas por quê? Porque as pessoas estão entendendo. Só que elas têm que entender que o acesso é o mais importante. Como que você vai acessar aquilo? Fazer o uso sem informação, a gente cansou de ver no jornal, pessoas internadas por uso errado. E aí existe hoje uma banalização como se fosse algo... isento de efeitos colaterais, isso, isento de prejuízo. Isento de prejuízo, ou então é uma banalização mesmo de, não, você está usando à toa. Uhum. Entendeu? Como eu pensei lá atrás. Falando como se o esforço da pessoa fosse ignorado só porque ela está usando o medicamento. Né? Eu vou fazer uma assimilação que a Dani fez aqui. Eu gosto de falar muito com as pessoas quando eu converso, né? Algumas pessoas podem estar se perguntando qual que é a sua atuação hoje no consultório. Como eu falei, eu sou formado em educação física e eu atuo muito, né? Eu sou o empresário, quem criou a ideia, mas eu atuo muito na conversa. Eu gosto muito de conversar com os pacientes para fazer com que eles entendam um pouco do processo na minha parte, na parte, né, do conhecimento um pouco técnico. E eu brinco muito com os pacientes, eu falo o seguinte, aqui é a mesma coisa de uma escola de natação. Nós somos uma escola de natação que vai te ensinar a nadar, tá bom? Nós vamos fazer isso. A clínica é o seu professor. Ela vai te ensinar a bater o braço, ela vai te ensinar a bater perna, ela vai te ensinar a progredir, ela vai te ensinar todos os nados. Quem te ensina é a clínica. Tá? Você vai passar pela consulta do médico, que vai te ensinar uma parte, a enfermeira vai te ensinar outra parte, né? A nutricionista vai te ensinar outra parte, a psicóloga vai te ensinar outra parte. Todo mundo vai te ensinar um pouco para você aprender a nadar. O remédio, quando prescrito, quando necessário, ele vai ser o seu pé de pato. Uhum. Ele é seu pé de pato. O que ele faz? Ele otimiza o seu resultado. Só que quem bate a perna? Quem roda o braço? É você. Se você não rodar o braço, se você não bate a perna, você não progride. Se o professor falar para você fazer uma coisa e você não fizer, você não progride. Então, quando você entende essa assimilação, você entende que, da mesma forma que a vida inteira você fez dieta, da vida inteira você tentou emagrecer e teve reganho, se você passar por todo esse processo que a gente propôs, mas não entender a ideia real da mudança, não aprender a nadar, você vai afundar.
você de novo, igual você fez a vida inteira, né? Para as pessoas pararem de vincular também o uso da medicação com você tem reganho de peso. Gente, quantas vezes nós já fizemos dieta na vida inteira da gente e teve reganho de peso? E voltamos a comer, voltamos a beber. Só que quando você entende que é importante que o nado que você aprendeu ele seja constante, que o tempo todo você vai ter que executar aquelas técnicas que você aprendeu durante aquela aula de natação, durante a sua jornada na Go Slim, o resultado ele vai ser duradouro. E um ponto que é interessante na sua analogia é: ninguém aprende a nadar do mesmo jeito. Cada paciente tem o seu processo, que é um outro ponto muito importante da gente comentar. Porque a internet, às vezes, banaliza que vai ser fácil, que no primeiro mês você vai perder 10 quilos. Tem que perder 10 Tem quilos. que perder 10 quilos. Aí traz de novo aquela frustração. Então, quando você entende que você tem o seu processo, você está aprendendo a nadar no seu ritmo, que é outro diferencial da Go Slim, a gente traz a individualização do cuidado. Tratar o Marco é diferente de tratar o Fernando e a gente não pode tratar da mesma forma. A gente entender as dificuldades de cada um e traçar um plano de acompanhamento que leve em consideração as particularidades de cada um é que promove essa transformação que a gente consegue fazer, trazendo tanta qualidade de vida para os nossos pacientes. E assim, é um processo sem data de validade, né? Então, é lógico, a tizepartida, né, especificamente, entre outros emagrecedores, né, medicamentos nesse sentido, podem ser, sim, o pé de pato, pode ser a boia, né, ali na natação, mas o importante é você saber que em algum momento também que você não esteja, né, com o medicamento, você tem que ter aprendido durante o processo, né, para justamente conseguir manter essas coisas. Eu falo muito que, realmente, a constância é o que muda, né, muda... Exato. Tudo, assim, da pessoa. E um dos detalhes, até né, nessa minha atuação dentro da Go Slim, é uma atuação muito pessoal, né? Então, é muito de relato e tudo mais. Então, ontem mesmo, nos grupos da Go Slim, os grupos de acompanhamento, eu falei um pouco sobre isso para as pessoas entenderem. Que é o quê? Qual etapa do processo você está? Porque a Go Slim quer te preparar para todas. Eu quero te preparar para a progressão do emagrecimento, que é você conseguir enxergar que você ainda está num momento de emagrecer, de dar sequência no emagrecimento, que você tem uma fase da manutenção do emagrecimento, você tem uma fase do desmame, né? Do desmame da medicação, e você tem a fase da continuidade da sua mudança. Por isso que eu falo, tem pacientes da Go Slim hoje que são monitorados por nós, que não tem nada a ver, não fazem mais uso da medicação, fazem uso de outros tipos, né, de medicações que são atreladas dentro das estratégias que vocês mesmos propõem para os pacientes. Porque o último ponto que eu gostaria de deixar claro aqui, gente, é que as pessoas entendam muito que a Go Slim não tem vínculo absolutamente nenhum com nenhum tipo de farmácia de manipulação, que a Go Slim não faz venda de medicação, não, sabe? Isso é algo que nos últimos meses aí, né, eu fiquei bem chateado, sabe? Porque como é um projeto antigo, eu vi a necessidade de fazer algo já há bastante tempo, e hoje todo mundo começou a fazer de forma muito... Pensando no dinheiro? Pensando no dinheiro, vamos dizer dessa forma, sabe? E não foi a visão que o médico trouxe, sabe? Em 2024, que me fez abraçar a ideia. Como eu falei, eu sempre fui muito cético. E eu acho importante o compromisso da Go Slim é com a saúde dos pacientes. Exato. E um outro ponto que eu falo com eles vai ser a última vez que você vai emagrecer, mas você está estabelecendo um casamento. Porque a nossa ideia é uma visão horizontal do paciente e que ele continue nesse acompanhamento. Né? Assim, você tem fases da sua vida, então momentos da natação que vão ter dificuldades diferentes, mas você vai nadar a vida toda. Então vai ter algum momento que tem uma outra particularidade. Então vamos dar um exemplo. Se for uma mulher que começou acompanhamento na Go Slim, ela perdeu peso, ela agora saiu da obesidade, vem aí uma menopausa, vem um outro ciclo da vida dela com outros desafios que talvez ela vai precisar colocar o pé de pato de novo, usar a boia de novo, ou aprender uma outra forma de nadar. E a Go Slim vai estar toda nessa jornada do paciente na vida como um todo, nessa visão horizontal do cuidado, que eu acho que um ponto que a medicina começou a se perder é numa visão muito de uma foto do paciente. Né? Você olha o paciente só um momento e não entende o antes e não pensa no depois. Já a Go Slim, não, a gente quer cuidar dessa vida, desse filme do paciente como um todo. Eu sinto que, na verdade, alguns colegas médicos nem querem, né, olhar o paciente. Eles querem olhar só a foto mesmo, porque talvez seja o que tem comercial, ali um retorno, né? Financeiro. É comercial. E eu acho que, assim, voltando, né, no fato de que nós duas somos intensivistas, né? A gente vê, na verdade, você pode encontrar com a gente quando as coisas ainda não deram errado,
e lá na frente quando realmente não tem outro jeito, né? Então, eu acho que ter essa noção do tanto que o nosso bem mais precioso, né, é a saúde, assim. E é uma coisa que a gente, na verdade, a prevenção, ela começa quando você tem 30 anos, 20 anos de idade, é uma coisa que muda o jogo, assim, né? E, infelizmente, a gente não tinha essa visão, né? Não se fala tanto dessa construção da saúde como o maior bem. E pra gente chamar a atenção que a única coisa que você não consegue comprar é saúde. E aí, nós, como intensivistas, às vezes a gente vê, assim, o reflexo de mais escolhas a vida toda, mas aí trazendo para o nosso lado, como profissional de saúde, que a gente pode criticar, a não ação nossa, como profissional de saúde, de mudar essa realidade. E que talvez esse venha o papel da Goislim, do compromisso nosso, como profissionais de saúde, de trazer conhecimento, de que conhecimento gera ação e ajudar os pacientes a conseguir ter uma vida diferente do que se eles não tivessem com orientação. Eu acho que o grande lance também é a gente entender que essa geração nova, vamos falar assim, que está chegando nos 30 anos hoje, tem uma visão completamente diferente de uma geração que hoje com 45, 50 anos. Né? Hoje existe realmente um cuidado muito maior, uma vontade de se cuidar mais, né? Existe mais acesso à internet hoje, né? A nossa geração, eu com 40 anos, eu vivi a não internet. Eu brinco, às vezes, eu lembro de algumas coisas. Eu lembro quando eu me formei na escola, eu sou de uma das únicas gerações que chegou a perder contato com os amigos, porque não existia o WhatsApp, não existia o Orkut na época, veio depois. Então eu cheguei a perder contato com essas pessoas. Aí 4 ou 5 anos depois a gente pegou e teve contato de novo. Então a nossa geração é uma geração muito transitória, né? Você vê, por exemplo, hoje pessoas não fumam mais, não existe mais aquele vício por cigarro, o vício por bebida alcoólica está diminuindo. Né? As baladas hoje estão dentro de academias. Não, os jogos universitários, cadê os jogos universitários? Cadê? Então, assim, as coisas mudaram muito. Então, é possível que essa geração que vem agora se preocupe cada vez mais com a prevenção. A Goislim, a gente tem que pensar nessa ideia. Nós vamos tratar com pessoas que hoje têm a necessidade da correção, mas a prevenção, ela vai ser algo sempre muito importante, né? Então, assim, a parte de emagrecimento, ela é só uma ponta. Né? A Goislim, ela nasceu, como eu falei, em 2025, né? Com uma ideia que surgiu lá atrás, lá em 2024, mas que hoje esse é só o começo. Né? A gente quer realmente, igual a doutora Daniela falou, a gente tratar as pessoas horizontalmente durante todo o processo da vida dela, enquanto ela estiver buscando qualidade de vida, enquanto ela buscar cada vez mais saúde. Acho interessante, você falou a ponta do iceberg, né? Na verdade, a pessoa, ela começa o emagrecimento, né? Igual a gente já falou diversas vezes aqui. Mas o que é de fato emagrecer, né? Porque a pessoa, ela vai lá, com ou sem o medicamento, né? Ela vai lá, sobe na balança, vê que tá mais leve 5 quilos. E aí, fica feliz com isso. Mas, na verdade, não sabe o que de fato perdeu, né? Se foi tecido de gordura ou se foi massa magra. Então, voltando, né, em toda essa questão de chegar lá na frente com reserva de, justamente assim, com ter uma longevidade, né, com qualidade de vida, né, quando estiver mais velho. Uma das nossas preocupações, inclusive, é pensar que o emagrecimento não é a qualquer custo. Não interessa se você perdeu 5 ou 10 quilos, se, na verdade, você não tiver melhorado sua composição corporal. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente, assim, bate muito na tecla toda vez que o paciente volta lá. E aí, como é que foi, né? A questão da injeção de proteína, a questão do treino, né, de musculação, exercício resistido. Então, só perder peso na balança, né, não significa nada pra gente. Porque o que a gente tem que pensar é ajudar o paciente a perder peso, mas sem comprometer a saúde dele. E quando a gente fala de músculo, que eu falo isso sempre com os pacientes, se você quer ter uma poupança que realmente vale a pena, uma poupança de músculo, para que depois, quando você estiver lá com seus 80 anos, eu seja uma idosa que dê conta de fazer tudo sozinha e porque eu fiz uma reserva de músculo. Acho que para a gente finalizar esse nosso primeiro episódio, Marca, eu queria que você olhasse para essa câmera e mandasse uma mensagem para os nossos ouvintes, também pais que às vezes que estão vivendo esse processo de ganhar peso, que ainda não começaram uma mudança, e que também tinham essa visão que você trouxe no início, que eu acho importante falar, essa visão um pouco que você tinha, mas que perdeu, preconceituosa de um uso de uma medicação para tratar a obesidade. Deixe uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo. Olha, primeiramente, né, um prazer fazer parte dessa jornada, dessa ideia.
O que eu tenho para dizer, eu acho que durante todo o episódio eu falei que é o quê? Vamos buscar mais informação, vamos buscar mais conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento, a gente abre, expande um pouco nossas ideias, né? Queremos continuar expandindo as ações da GoSlim quanto a gente puder, né? Visando sempre esse contexto de qualidade de vida, né? E fazer com que a gente possa atender os nossos pacientes de forma bem horizontal, de forma, né? Todos os padrões de paciente que a gente tiver a possibilidade de atender, a gente quer atender na GoSlim. O foco da GoSlim é qualidade de vida. E não à toa eu trouxe essas meninas, posso chamar assim de meninas, para fazer parte dessa jornada, conhecendo a qualidade do trabalho delas. Então, assim, fica o meu convite para assistir os próximos episódios também, que acredito que vão ser super legais. Esse é só o primeiro, né, o começo dessa história, para que vocês tenham ideia de onde surgiu, de como nasceu essa ideia. Se fizer sentido para você, né, é muito importante que você pesquise um pouco mais, queira saber um pouco mais, porque eu acredito que, principalmente nesse perfil que a gente está vivendo hoje de busca de saúde, cada vez mais, isso vai fazer todo sentido. É isso, gente. Espero que vocês realmente aí tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha, manda pra vizinha, manda pra quem precisa mudar de vida aí. E é isso, muito obrigada. E para acompanhar o nosso trabalho, possam seguir também tanto o perfil da GoSlim como da Dr. VG e esperar o próximo episódio do nosso Slimcast.